Estamos de volta e agora é hora da entrevista aqui no Nordeste Acontece. Eu tenho a alegria de receber o secretário estadual de Saúde, George Antunes. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Secretário, recentemente o senhor concedeu uma entrevista apontando um débito, uma dívida que a Secretaria Estadual de Saúde tem de 50 milhões de reais. Até que dimensão essa dívida compromete o trabalho, secretário? Foi de fato, concedi essa entrevista. Essa dívida, ela compromete na medida em que o meu orçamento para esse ano ele foi reduzido. Então, além dessa redução, eu já teria que colocar dentro desse orçamento do ano, diminuto, essa dívida de 50 milhões. Então, se eu tinha um orçamento de 165 milhões, isso da fonte do Tesouro Estadual, e eu coloco aí mais 50, ou seja, menos 50, eu caio para próximo a 100 milhões de reais. Então, isso tornava inviável a administração da Secretaria da Saúde. Mas acredito que está sendo equacionado, já que no dia que eu falei que teria a reunião com o secretário de Planejamento, as coisas transcorreram dentro da normalidade, foi tudo na paz, e já encontramos, no primeiro momento, a possibilidade de um remanejamento de 40 milhões de reais que já estão à disposição da Secretaria da Saúde. E esses recursos, o senhor vai fazer que destinação, secretário? Bom, nós já destinamos, né? Parte desse recurso eu fiz um rateio entre os hospitais que têm autonomia financeira para executar seus próprios contratos e suas próprias compras. E a outra parte eu renovei contratos que estavam parados, contratos importantíssimos com prestadores de serviços, tanto na área de vigilância como na área de higienização, alguns contratos de cooperativas. Então eram contratos essenciais para o funcionamento da Secretaria. E graças a Deus esses contratos já foram renovados e a Secretaria recomeçou na sua caminhada, vamos dizer assim. Secretário, por falar em dívida, o senhor participou de uma audiência na Justiça, onde a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte cobra dívidas do governo do estado que o governo tem com as prefeituras. Como é que está a negociação para esse pagamento de programas como o de farmácia básica, secretário? Bom, primeiro foi determinado pela Justiça que já dia 4 agora, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Planejamento, porque esse recurso ele é essencialmente estadual, ele tem que ser obrigatoriamente do Tesouro Estadual, para que dia 4 a gente já faça o primeiro repasse, começando a partir de agora a colocar em dia essa dívida. Nós temos uma dívida com os municípios da assistência farmacêutica básica, onde nós somos obrigados a participar com R$ 2,36 por habitante e ano para cada município. Isso é uma obrigação e tem que ser do Tesouro Estadual. Temos a farmácia básica, a atenção básica, temos a contrapartida de UPA e contrapartida também de SAMU, contrapartida. Então, nós temos já programado para o dia 4 esse primeiro repasse. E a dívida, o que tem para trás, nós já estamos negociando. Como a relação com o secretário de Saúde Natal é a melhor possível, essa negociação ela já está bem adiantada. Com a FEMURNE, nós encontramos inicialmente um pouco de dificuldade para negociar. Como a dívida é muito grande, nós temos amanhã, inclusive, uma audiência com o promotor, doutor Carlos Henrique, promotor da saúde, e com o presidente da FEMURNE, onde nós vamos elaborar uma proposta para apresentar para o desembargador. Acredito que amanhã nós teremos uma solução até, vamos dizer assim, dentro de um planejamento que a secretaria ou as secretarias consigam executar, porque a dívida ela não é pequena. Secretário de Saúde, com relação às cirurgias de alta e média complexidade, as informações que a gente tem é que elas foram reduzidas pelos hospitais que são conveniados ao SUS como reflexo do atraso no pagamento dessas dívidas. O senhor tem notícias sobre isso, secretário? É verdade. Nós tínhamos um acordo judicial de repassar a partir do começo do ano, aliás, desde o dia da audiência, né? No mês seguinte, subsequente, eu já teria que repassar uma parcela do mês, uma parcela do contrato vigente e uma parcela da dívida de 2016, que é uma dívida de mais de 17 milhões. Então, no início do contrato, eu consegui fazer esse repasse nesse formato, mas o que eu tinha em caixa por uma baixa execução de administrações passadas dos recursos federais, me deram uma sobrevida para que eu conseguisse
quitar parte dessa dívida. Quando esse recurso acabou, eu passei a depender dos recursos do Tesouro Estadual. Como esses recursos do Tesouro Estadual não estão chegando à Secretaria da Saúde, consequentemente, está havendo novamente atraso no repasse para a Secretaria Municipal de Natal para que ela pague a esses prestadores de serviço. De fato, nós temos essa dívida, não estamos cumprindo esse compromisso assumido lá no acordo judicial e esses prestadores que prestam serviço essencial à saúde, como a cirurgia cardíaca, por exemplo, as cirurgias ortopédicas, a neurocirurgia, cirurgias oncológicas, várias atividades importantíssimas para o cidadão, nós não estamos conseguindo pagar. E como não estamos conseguindo pagar, consequentemente, eles ficam descapitalizados, não conseguem repor, porque trabalham com material muito caro, não conseguem repor esse material e acabar com esse prejuízo que a gente está trazendo aí para a população. Tem perspectiva de quando, por exemplo, o caso de cirurgias ortopédicas, neurocirurgias, elas podem ser retomadas na sua normalidade, secretário? Olha, eu pedi um prazo de 10 dias para eu passar pelo menos os 4.200.000, enquanto eu consigo os outros 3 milhões, que são 7 milhões que eu tenho que passar, 4 do contrato vigente e 3 e pouco do contrato do ano passado, que não estava sendo pago. E com isso a gente vai regularizar, porque a gente já está sinalizando positivamente, não com conversa, mas com ação para esses prestadores de serviços que nós estamos resolvendo o problema. Secretário Jorge Antunes, o Hospital Valfredo Gurgel, essa semana mais uma vez a imprensa noticia as macas sendo retidas pela superlotação da unidade. O que fazer, secretário? Olha, o Valfredo Gurgel, eu digo todo dia, inclusive nas reuniões, eu digo sempre o seguinte: o Valfredo Gurgel, ele tem uma porta de entrada muito grande e uma porta de saída pequena. Por que essa porta de saída pequena? Porque nós não temos retaguarda para aquele hospital. O que significa isso? Traduzindo, o paciente ele entra, vítima de um trauma, depois ele não tem um hospital para fazer essa cirurgia de segundo tempo. Um exemplo dele é a ortopedia. Quando eu não pago ao Hospital Memorial, por exemplo, ele suspende as cirurgias. Quando ele suspende as cirurgias, o paciente não tem para onde sair, ele fica no corredor. O paciente que precisa de um leito de UTI, consequentemente, eu não tenho leito de UTI lá fora para receber esse paciente, ele vai ficar lá dentro. Então, o que está acontecendo é uma falta de investimento nesses hospitais outros, a exemplo do Hospital Rui Pereira, que demanda a maior parte dos pacientes da cirurgia vascular. Pela falta de investimento naquele hospital, vão se acumulando pacientes no Valfredo Gurgel. Então, a saída, a alternativa é investir. Eu costumo dizer lá nas conversas com o governador, com o secretário de Planejamento, que a gente tem que aprender a gastar para economizar. E quando você gasta para economizar, isso já tem outro nome, isso se chama investimento. Investir em saúde ainda é a solução, senão você vai só gastar dinheiro. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário estadual de Saúde, Jorge Antunes. Doutor Jorge, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, como sempre, você recebendo muito bem, e eu poder conversar com o pessoal de casa, explicando como é que anda a situação da saúde no Rio Grande do Norte e as perspectivas, as promessas que nós temos para resolver os problemas. Obrigada. Obrigado. Se você quiser rever essa entrevista, você confere lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima noite para você.